Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez o trio Parada Dura da História na área. Eu, professor Rafael Nascimento. E o professor Rodrigo Bueno, mestre doce, galera. E o professor Paulo Evandro, vem com a gente. É isso aí, galerinha, vem com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa de 1917 e os seus impactos no mundo. Não conseguimos falar sobre a história do século XX sem falar da Revolução Russa de 1917, né, e suas influências para esse mundo do século XX. Ok? Então volte lá na aula passada, quando nós falamos da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, nós vimos que a Rússia saiu de 1917. Mas por que a Rússia saiu de 1917? Né? Antes disso, nós precisamos lembrar de alguns antecedentes, não é mesmo, professor Bueno? Verdade, muito verdade, meu amigo. E a gente tem que lembrar, principalmente, Rafa, de como vivia, de como era a Rússia propriamente dita, né? A Rússia era um país ainda bastante atrasado, era um país enorme, né? E que tinha ali, na sua grande maioria da população, uma população que vivia em zona rural, praticamente ainda uma sociedade feudal, né? Então a gente tem ali a maior parte da população que era analfabeta, era uma sociedade, né, que vivia marginalizada dentro da Rússia, né, e uma burguesia que pensava principalmente nela. Um país, uma região dominada aí pela dinastia Romanov, que no século XIV tinha o controle propriamente dito de toda essa região, implantando ali as suas medidas absolutistas, centralizadoras, a sua forma de governar de uma maneira extremamente centralizada. Não podemos deixar de lembrar que nós vamos ter as rebeliões camponesas, né? Afinal de contas, eles estavam em busca de melhores condições, busca de uma melhor forma de vida dentro da Rússia, uma vez que apenas a burguesia tinha ali a sua solicitação atendida, geralmente, e a dinastia Romanov, então, ela se viu aí por diversas vezes sendo afrontada pelas revoluções. Uma delas, a Revolução Pugachev, ou Pugachev, né, como muitos dizem, que vai ter aí vai ser um dos grandes movimentos dos camponeses, né, frente a essa dinastia Romanov. Mas que vai ser, de certa forma, né, derrubada, mas logo em seguida eles conseguem aí ter um êxito, logo em seguida, quando eu digo um século depois, praticamente eles vão conseguir um dos seus objetivos, né, que era o fim da servidão. A partir desse momento, muitos camponeses eles se veem numa situação, né, Rafa, né, professor Paulo? Eles se veem numa situação de ter que sair do campo para ir para a cidade buscar melhores condições de vida, tá certo? E nessas condições, a partir daí, a coisa começa a modificar. Do campo para a cidade, vão acontecer uma série de coisas. Não é, professor Paulo? É isso aí. E fala da Revolução Russa, como o Rafa abriu aí no começo da aula, né? É que assim, que a Rússia ela acaba saindo da guerra em 1917 e ela sai por conta desses fatores aí relacionados a problemas internos, né? Vale lembrar que a Rússia ela já ocupava um sexto do planeta, era um país muito grande e também muito cheio de problemas aí, principalmente questões relacionadas ao social. A Rússia era um país que tinha por volta de 100 milhões de pessoas nessa época, e dessas 100 milhões, 80% vivia na miséria, ou seja, não fazia o menor sentido. Era um país pouco industrializado, desses 100 milhões de habitantes, apenas 1 milhão trabalhava na indústria, né? Ou seja, a Rússia era um grande produtor de cereais para o resto da Europa. E um outro fator também muito curioso é que o quê? É que a Rússia, né, durante a Primeira Guerra Mundial, mandou um exército totalmente mal treinado, totalmente mal preparado. Os soldados russos se tornaram presas fáceis na Primeira Guerra Mundial. Acontecia coisas bem inusitadas, como o camponês, que ele produzia alimento e mandava para o soldado na guerra. O soldado morria na guerra e o camponês morria de fome. Então, assim, era uma situação extremamente delicada. O próprio Lenin, né, um dos cabeças da Revolução, ele vira e fala: a Rússia não deveria estar nessa guerra porque essa é uma guerra imperialista, essa guerra não nos pertence. Né? Então, assim, se a gente parar e pensar, a Revolução Russa, também como já foi dito aqui, é um dos marcos mais importantes do século XX, porque vai ser a consolidação das ideias socialistas, das ideias de Marx e Engels. Né? Vale lembrar que quando a gente fala de Revolução Russa, logo já nos vem à cabeça o martelo e a foice. E o que significa o martelo e a foice? É claro, é a união do camponês, a foice, com o operário, o martelo, né? Ou seja, ali a formação dos sovietes e tal, enfim, que vai levar essa grande revolução, esse grande marco, né? Que vai culminar
com a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não é isso, Rafa? Sem dúvida alguma, professor. Mas antes, né, nós precisamos voltar lá nas nossas últimas aulas, galerinha. Quando nós falamos lá da Revolução Industrial, percebam que a Revolução Industrial vai gerar uma certa dicotomia, né, vai gerar uma certa luta, né, entre duas classes antagônicas. Assim, pelo menos, vai enxergar esses grandes pensadores mencionados pelo professor Paulo, Karl Marx e Friedrich Engels. Não é mesmo? Esses dois pensadores verão, né, farão uma análise daquele século XIX, o século que eles estão vivendo, né, a partir desse antagonismo entre a burguesia, né, e a classe operária, os trabalhadores. Então percebam que, a partir dessa polarização gerada em grande medida pelo liberalismo, pela Revolução Industrial, não é mesmo? O que Marx e Engels vão propor? Eles vão propor uma oposição ferrenha a esse liberalismo muito ligado à burguesia. Eles propõem uma transformação da sociedade. De que maneira se daria, né, essa transformação? Por meio de uma maior igualdade social, por meio da divisão da riqueza. Então percebam que para isso era preciso, né, vencer a chamada luta de classe. Como que você, né, faria isso? Por meio de uma revolução. Qual seria essa revolução? Aí é a grande questão. Não é mesmo? Então vejamos que desde o século XIX nós temos aí conflito de ideias. Não só o liberalismo, muitas vezes ligado a essa burguesia, né? Os proprietários dessas indústrias, dessas fábricas, donos dos meios de produção, mas também irão se opor aos socialistas, aos anarquistas. Diversos movimentos sociais nós temos aí ao longo do século XIX. Não é à toa que, né, ao longo do século XIX nós temos diversas revoluções, as famosas revoluções liberais, né? Nós temos a Comuna de Paris. Então percebam que a doutrina marxista, esse socialismo científico, né, como vão se auto-intitular Marx e Engels, criticando aquele socialismo utópico, né, do Charles Fourier, Saint-Simon e outros, propõem um meio, né, para alcançar essa revolução, né, que se dá por meio de uma revolução burguesa, por meio da tomada do poder. Percebam que essas ideias vão influenciar decisivamente a Rússia. Então, desde o final do século XIX, a gente tem uma polarização político-partidária na Rússia. Nós temos, inclusive, a formação do Partido Operário Social Democrata Russo, né? Nós temos aí o protagonismo de pelo menos dois grandes polos políticos partidários, os bolcheviques e os mencheviques. Não é mesmo, professor Bueno? Verdade, é verdade, Rafa. E aí, só para a gente relembrar, né, cara, da nomenclatura em si, quando a gente fala de mencheviques, a gente tem que lembrar aquela minoria. E aí você já pensa logo de cara na outra parte, que eram os bolcheviques, que seriam a maioria. Maioria por quê? Porque estava relacionado, estava ligado a um grupo um pouco maior da sociedade, que era ali voltado principalmente para os trabalhadores e a população rural, né? E aí a gente vai ter também um grupo mais radical. Já os mencheviques, eles já pensavam de uma maneira mais diplomática, ou vamos dizer assim, mais democrática, né? Eles queriam, por via eleitoral, chegar ao poder, fazer todo um processo de transição, derrubando ali, por fim, o governo dos czares. Então, é algo interessante a gente começar a observar que, dentro dessa briga entre bolcheviques e mencheviques, nós vamos ter os bolcheviques chegando ao poder, né? Conquistando aí todo este processo por meio de algumas revoluções que vão acontecer em fevereiro, outra revolução que vai acontecer em outubro, e a partir daí da Revolução de 25 de outubro é que nós vamos ter o marco principal desse processo, praticamente iniciando a briga entre esses dois. Levar em consideração também que os bolcheviques, eles eram liderados ali por Trotsky, né, cara? E depois Lenin vai chegar aí a se destacar nesse processo, nesse comando da sociedade. Lembrando que ambos queriam derrubar o czarismo, beleza? Implantar uma medida ou implantar um governo socialista de uma maneira extremamente, ou podemos dizer até dessa maneira, um pouco mais radical, né? Interessante também defender que eles tinham um lema, né, cara? Quando eles fazem a Revolução de Outubro, o lema que se dizia paz, pão e terra, né? Então já dá para você pensar aí o que poderia vir a acontecer a partir desse momento, né? Principalmente se pensando na questão de uma população que muitas vezes passava fome, e aí você vai lá e dá um anseio a ela, que é o pão, né? E essa população que muitas vezes necessitava de terra, então esses caras, eles começam a trabalhar aí com a população de um jeito
bastante diferenciado e principalmente impondo as suas ideias, né, que era conquistar o poder, implantar ali o socialismo de uma maneira efetiva dentro dessa sociedade. Exatamente. E aí é legal falar isso também, quando a gente fala assim dos mencheviques e dos bolcheviques, né? É que assim, a gente costuma dizer que os mencheviques eram um grupo que estavam mais preocupados em fazer uma reforma, né? Ou seja, aliar ali a burguesia, enquanto os bolcheviques não, defendia mesmo a revolução, né? A ruptura. De guerra e tal. Essa coisa toda, essa ruptura. E é muito interessante. Isso. E é interessante quando você fala aí, professor, do lema da Revolução, paz, pão e terra, né? Que a paz significa a saída da Rússia da guerra, né? Terra, a reforma agrária, que era algo que eles batiam muito nessa tecla, porque você tinha todo o poder, a terra concentrada na mão de um grupo pequeno, né? E o pão, é claro, o alimento para todos. Como a gente falou aqui no começo do vídeo, a Rússia era um país que as pessoas ainda morriam de fome, ainda tinha uma espécie de feudalismo ali na Rússia, né? Então é muito complexo isso. Então, vale ressaltar também que a Revolução de 1917 ela já era um anúncio do que havia acontecido alguns anos atrás na Revolução de 1905, ou simplesmente o chamado Domingo Sangrento, né? Quando a população pobre ela foi até o Palácio de Inverno, né, reivindicar algumas mudanças, e o mais curioso nisso é que essa população que foi lá reivindicar, eles acreditavam de verdade que o czar era uma pessoa boa, que ele iria atender os anseios da população, só que estava sendo influenciado por seus ministros. E é importante falar isso, que o czar Nicolau II, né, ele era um cara altamente influenciado por várias pessoas, entre elas um mago, né, o Rasputin, com a promessa de que o seu filho seria curado da hemofilia e tal. Então ele chegou a ocupar cargos, né, de destaque dentro do governo, e as coisas só iam piorando. Então, assim, o Nicolau II, durante muito tempo, foi tomando decisões equivocadas em cima de decisões equivocadas, o que fortaleceu esse movimento socialista. Outra coisa muito importante, muito legal de se destacar, é que o Nicolau II, né, um pouco antes da Revolução de 1905, ele chegou a enforcar, mandou, né, para o Gulag, né, o irmão do Lenin. Né? E o Lenin, até mesmo depois de 1905, ficou exilado na Finlândia durante muitos anos e volta só em 17, né, para liderar esse grupo aí. O Trotsky também estava fora, e aí volta, então eles se juntam ali, vai haver a formação dos sovietes, né, que eram conselhos de operários e soldados. Então a Revolução se deu muito mais pela forma como o czar lidava com a população, do que propriamente dita, assim, da organização total, porque a população russa, né, os camponeses, enfim, e as pessoas que viviam na cidade, ainda eram pessoas muito, de certa forma, ignorantes, né, humildes e tal. Então, assim, depois do Domingo Sangrento é que explodiu mesmo uma série de revoltas na Rússia, o que levou à derrubada do governo aí, né? Enfim, como já foi dito aqui, a Revolução de Fevereiro, que foi colocado os mencheviques ao poder, e quando todo mundo na Rússia esperava transformações profundas, não houve, porque os caras vão se aliar à burguesia. Então, quando chega em outubro, a gente vai ter a Revolução Bolchevique. Aí sim, né, você vai ter de fato lá o comunismo, né, chegando ao poder, essa ruptura, né, de forma até brusca e violenta ocorrendo. Não, Rafa? Sem dúvida, professor. Rafa. Quando você falou do Rasputin, me lembrei de um professor Bueno, as más línguas, né? Aquela fofoquinha histórica. Ele era tão mago, devido à sua influência, né, ali no governo czarista, que as más línguas falam que ele até deu um filho pro czar. É verdade. Algumas fofocas históricas. Saiu até no desenho, né, no filme aí da Anastácia. Ele é o grande mago lá do mal, né? Enfim, né, as más línguas históricas aí, galera. Fala lá, Bueno. Só para ressaltar, viu, Rafa? Só para ressaltar, enquanto o professor Paulo estava citando ali 1905, tanto que 1905 foi importante, né? A gente tem a situação vexatória da Rússia perdendo para o Japão, né, cara? Então você imagina uma guerra como essa, a Rússia desse tamanho perdendo para o Japão, e logo em seguida começa ali uma série de movimentos, né, cara, de revoltas, né, dos caras que vão contra os Romanov, Nicolau II ali, que explode praticamente tudo, né? Então, assim, a gente tem muitos aspectos, muitos pontos para tocar, para entender por que a revolução acontece. É isso aí, Rafinha. Sem dúvida alguma. Então, percebam, galerinha, que quando a gente fala da Revolução Russa, nós estamos falando de revoluções russas, né? Mas revolução aqui entendida como um processo revolucionário que dura anos,
né? E no sentido de transformações, de rupturas, não é mesmo? Então nós vimos que um dos grandes anseios desses revolucionários é a queda desse regime absolutista, do czarismo, não é mesmo? É a luta por condições melhores. De quem? Né? Desses trabalhadores. Então percebam que não é à toa, como bem disse, né, os nossos amigos professores, o grande lema, né, da Revolução Russa era paz, pão e terra. Eles queriam comida, eles queriam, né, sair da guerra, uma guerra que era praticamente ali entre as grandes potências imperialistas europeias. O que a Rússia tinha a ver com isso? Uma vez que a Rússia passava por, né, precárias condições de fome, de miséria. O maior país do mundo em termos territoriais, com graves problemas tão proporcionais quanto seu tamanho. Além disso, queria também terra, queria uma melhor distribuição de terra para esses camponeses, para esses trabalhadores. Né? Então percebam que, de toda forma, há uma grande pressão. Né? O próprio czar foi lutar, né? Foi liderar suas forças na guerra, né? O que vai aumentar ainda mais em popularidade, vai fazer com que, de fato, né, depois, durante ali o processo revolucionário, já, né, em outubro de 1917, novembro, né, porque havia uma diferença do calendário juliano e o calendário gregoriano, enfim, a Rússia vai sair da guerra. Mas percebam que, com a saída da guerra, galera, a Rússia não vai poder, comecei uma guerra e vou sair assim simplesmente. Não, vai ter um custo muito alto para a Rússia. Né? É o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Exatamente, esse nome aí, Brest-Litovsk. Com a assinatura desse tratado com a Alemanha, uma vez que, né, é uma saída unilateral ali com a Alemanha, a Rússia vai perder territórios, por incrível que pareça. Polônia, Estônia, Lituânia, né? Todo esse território aí vai significar mais um fator para a população russa se revoltar contra o czar. Então perceba que a participação da Rússia vai sair muito caro para a própria população russa, que já estava com vários problemas internos, e quando sai da guerra vai ter ainda mais problemas, uma vez que a perda de território significa o quê? Uma grande derrota. Né? Então percebam que a situação da Rússia está cada vez pior, o que vai radicalizar ainda mais essa polarização interna. Então percebam que nesse processo revolucionário, um carinha chamado Vladimir Lenin vai se destacar com propostas revolucionárias. De toda forma, percebam que ele vai começar a ganhar uma certa popularidade quando ele retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. No entanto, vejam que nós já estamos num contexto de guerra civil. Não é mesmo, professor? E você falando da guerra civil, é importante a gente ressaltar isso, né? Porque, assim, uma vez que os bolcheviques chegaram ao poder, e aí vai começar as transformações, né, na Rússia, tanto é que vem aquela frase, todo o poder aos soviéticos e tal. E aí as outras potências europeias, as potências capitalistas, começam a observar que na Rússia já havia um movimento ali diferente. A Rússia, como a gente costuma falar na história, ela pega a contramão da história, onde todo mundo está indo para o sistema capitalista e a Rússia vem acenando com essa ideia do socialismo. Ou seja, aí entra as questões políticas. França e Inglaterra perceberam que ali poderia haver uma ameaça, então vão começar a apoiar grupos dentro da Rússia para que houvesse o quê? Para que houvesse uma disputa e tirasse os bolcheviques do poder. Então a gente começa a guerra civil. Os brancos contra os vermelhos. Os brancos, que eram os mencheviques, apoiado por França, apoiado por Inglaterra, Estados Unidos e Japão, e os bolcheviques, né, que eram os vermelhos, que eram apoiados ali por camponeses, soldados, enfim, né, pequenos agricultores, e vai por aí. Passaram-se 4 anos de guerra civil, e é claro, dentro do exército, quer dizer, dentro do exército vermelho, né, você vai ter ali a força de Stalin, que já se torna, quer dizer, que já se mostra um grande estrategista, e a Rússia, quer dizer, os vermelhos vencem a guerra, consolidando de vez ali a Revolução Russa, e aí a gente vai ter o quê? O início da formação da União Soviética. Porém, vale ressaltar o seguinte, que o quê? Que a Rússia, que os vermelhos vencem a guerra civil, mas depois de uma revolução, depois de uma guerra civil, o país está totalmente falido, está totalmente devastado, não é, professor Bueno? É verdade, é verdade. Eles precisam tomar algumas medidas, né, cara? Então, começa ali com medidas como, por exemplo, a coletivação do campo, né? Entre outras coisas que eles vão fazer, vai ser a nova política econômica, né? Onde eles vão começar ali um processo de reconstrução propriamente dito, né, do país que estava extremamente arrasado, como o professor Paulo acabou de citar.
Então, eles precisavam fazer com que a Rússia voltasse a crescer. Então, por volta de 1922, ali, eles vão começar toda essa nova política econômica, onde eles vão fazer uma série, né, de medidas importantes para fazer com que a Rússia volte a ter o seu crescimento econômico, e medidas essas, inclusive, que beira ali, né, uma ideia assim, de pegar alguma coisinha ali do capitalismo, né? Então, a gente não pode esquecer que eles vão ter como se fosse uma pequena abertura, vamos dizer dessa maneira, inclusive tendo aí a questão da abertura da economia para o capital estrangeiro, né? Para o investimento ali nas indústrias, né? Desenvolvimento de uma maneira geral, tá certo? E é claro que eles também vão possibilitar uma série de outras coisas, né? Como, por exemplo, a propriedade privada, que eles vão começar, né, a pensar nesses aspectos também. Então, assim, tem algumas transformações que a nova política econômica vai trazer, com um processo de estatização, tal, que vão ser importantes para fazer com que o crescimento russo volte a acontecer. Lembrando que todo esse processo ele acontece em meio a brigas, né, entre o partido também, até brigas internas, né, vão passar a acontecer, depois que Lenin, inclusive, ele morre, né, cara, sofre um atentado e morre, a gente vai ter aí um processo de briga pelo poder entre o partido, o Exército Vermelho, o Grupo Vermelho, podemos dizer dessa forma, de um lado Trotsky, de um lado Stalin, beleza? E aí, daí para frente, a coisa começa a ficar um pouco mais pesada dentro dessa briga, né, do próprio partido, do próprio grupo, beleza? Só ressaltando aí, quando o professor Bueno fala da NEP, né, a nova economia política, é como o próprio Lenin falava, dar um passo atrás para depois dar dois à frente. Ou seja, a gente introduz algumas ideias capitalistas aqui para depois fortalecer o socialismo mais à frente. Mas é isso aí. É aquela influência que eu mencionei lá do Marx. A necessidade de você ter primeiramente uma revolução burguesa para depois você ter, de fato, uma revolução comunista. Não é mesmo? Então percebam que o Vladimir Lenin, esse grande líder da Revolução Russa, né, vai se apropriar da ideia de Marx para ressignificar o seu próprio processo revolucionário. Então percebam que uma das bases dessa nova política econômica é a própria estatização da economia, né? Então é necessário, após essa revolução burguesa, para você acabar com as desigualdades, é necessário sim você expropriar terras concentradas nas mãos de poucos. Então percebam que é o momento que você vai ter a expropriação de terras da igreja, por exemplo, a expropriação de terras de grandes proprietários para você distribuir de uma forma mais equânime, né? Nós temos profundas transformações a partir, né, do governo Lenin. No entanto, em 1924 ele acaba morrendo, né, e gera essa polarização, como o professor Bueno mencionou. Mas antes disso, em 1922, professor, nós tivemos aí a formação da URSS, a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exatamente. Galera, se liga nesse mapinha aí. Olha o tamanho, né, da Rússia, né? Então, olha o tamanho da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é mesmo, professor? Uma piadinha. URSS, o que significa? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno e Paulo, o que significa URSO? Vixe! Rapaz, manda essa aí, que agora você me quebrou. Urso, galera. Pô, soletrei pra vocês, velho. Sem graça, hein? Fala sério, hein? Piadinhas de história são sempre sem graça, né, professores? Fala sério. Os alunos vão se lembrar de algumas piadinhas bestas. Mas, enfim, percebam que a partir desse momento, após a morte de Lenin, quem chega ao poder? Rafa, antes de você falar quem é, eu só quero te lembrar de uma coisa, que a gente não pode esquecer, cara, que nesse processo aí de formação da URSS, que não era o urso, né, da URSS, a gente tem um ponto importante, né, cara, que vai culminar com as brigas recentes, inclusive, brigas essas que, por conta da anexação da Rússia ali, da Ucrânia, né, cara, essa briga aí que é uma briga ferrenha. Dura até hoje. A gente tem conflitos até os dias atuais por conta dessa anexação. Então é interessantíssimo a gente entender o que aconteceu lá atrás, para que a gente possa entender o que estamos, porque da briga hoje ali, né, com Putin ali brigando o tempo inteiro com os países vizinhos ali, não é uma coisa de hoje, né? Então a gente tem esse processo lá de trás. Verdade, verdade. Agora você pode falar. Mas isso vai ficar para próxima aula, galerinha. Nas próximas aulas nós vamos falar aí do stalinismo, né? E
do mundo pós-Revolução Russa, que não vai ser o mesmo, uma vez que essa Revolução Russa vai gerar, né, grandes impactos, grandes influências, uma vez que foi, né, uma grande experiência de revolução socialista, né, e a primeira bem sucedida. Então de fato vai virar um grande modelo para o século XX. Né? Por isso que é muito importante falarmos da Revolução Russa como sendo aí, né, um ponto crucial para nós entendermos. Para o grande historiador Érico Hobsbawm, era o início ali daquele breve século XX, não é mesmo? Então é importante destacar aí esse período. Para finalizar, não poderíamos encerrar sem a nossa tradicional sugestões de filmes e livros. Uma vez que nós falamos da Revolução Russa, fica aí, né, uma super indicação de filmes. Reds, né, é um filmaço que retrata esse período, assim como o clássico do Sergei, né, Eisenstein, um dos grandes cineastas russos, né, que é o Encoraçado Potemkin, ou Potemkin, e Anastácia. São alguns filmes. Mas além desses filmes, galerinha, tem um livrinho aí extremamente importante que faz uma metáfora desse período. Principalmente dessa polarização aí que nós falamos entre Trotsky, né, e o Joseph Stalin. Extremamente interessante, né, algumas sutilezas aí. O famoso Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos, né, é uma obra interessantíssima, assim, deliciosa de ler, do George Orwell, né, faz uma certa metáfora a partir da Revolução Russa. Vale a pena conferir. Né? Tem a versão aí, né, tradicional, e tem também até história em quadrinhos. Depois que você lê o livro, você pode ver o filme. Tem um filme também disponível no YouTube. Né? Não perca lá. Mais uma vez, né, não deixa de conferir lá os nossos canais. YouTube, se inscreva lá no nosso canal e também nos siga lá no Facebook, na nossa página do Facebook, e no Instagram, exatamente, @trio